Quero. Hoje é que dia do mês? Dia 2 de janeiro de 2024. Eu tinha falado que a gente ia dar continuidade ao assunto que nós estamos tratando. Qual é o assunto? As armaduras de Deus. Amém? Só que eu estava orando, eu vinha do trabalho orando e buscando ao Senhor, e Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu quero compartilhar, eu queria que você anotasse. E queria que você tivesse com essa palavra durante todo o ano, porque essa palavra vai conduzir você a uma vida de vitória. Escreve o que eu estou falando. Escreve o que eu estou falando. Se você ouvir essa palavra, se você guardar no coração, você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Então abra sua Bíblia no Salmo de número 37, versículo 14. Vamos ler do 4 ao 7. Amém? 37. Salmos de número 37, no seu versículo de número 4 ao 7. Amém? Anotem. Essa palavra no dia 2 de janeiro de 2024. Amém? Vamos ler? Agrada-te também do Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Eu vou aguardar ali que a irmã está procurando. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Eu vou ler mais uma vez, porque a irmã estava ali procurando. Vamos ler novamente, tá bom? Agrada-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém? É importante que ao lermos um texto, que ao estudarmos um texto, nós observemos o tempo e o modo do verbo. É importante que a gente leia com atenção, que a gente observe, para que a gente possa entender o que o texto está nos falando. E aqui diretamente nós falamos da palavra de Deus, e ao falar da palavra de Deus, nós entendemos que é Deus falando conosco esta noite. Ele está se dirigindo a nós, a sua igreja. Ele está nos dando uma instrução, uma orientação, para que o nosso caminho seja conduzido de acordo com a vontade dEle. Então é importante que a gente reflita, que a gente pare, que a gente medite naquilo que Ele está nos falando, para que a gente possa compreender e guardar no coração, porque guardando no coração nós vamos ser conduzidos por aquela palavra.
Aqui tem pelo menos 5 verbos que nós precisamos observar. O primeiro é agradar. Depois ele diz entregar. Depois o verbo confiar. Depois descansar. Depois esperar. Deu para anotar? Ainda bem que está gravando, para depois você ouvir. Amém? Então, agradar, entregar, confiar, descansar e esperar nele. Falando a respeito do verbo, nesse primeiro versículo que nós lemos, o 4, diz: agrada-te do Senhor. Às vezes nós lemos e entendemos errado. Ele não está dizendo agrada ao Senhor. Ele não está dizendo agrada ao Senhor, mas agrada-te do Senhor. Há uma diferença muito grande aí. Qual o sentido do verbo aí? Deu para entender? Não é agradar ao Senhor, mas é agradar-se do Senhor. Qual o sentido do verbo aí? Nesse caso, qual é o sentido do verbo? Agrada-te do Senhor. Eu anotei algumas coisas aqui, eu quero compartilhar com você para que a gente possa entender. Às vezes, nós já lemos um texto por muitas vezes, mas nós não entendemos. Então, aqui o sentido do verbo, neste caso, é querer bem, é gostar de Deus, querer bem a Deus, desejar a Deus, deleitar-se em Deus. Glória a Deus. É uma ação nossa para com Deus. É ter prazer em Deus, é ter prazer da presença de Deus. Observe que a primeira canção que nós cantamos diz: o meu prazer, a tua presença é o meu. Então esta presença tem que ser o meu prazer. Eu tenho que ter prazer em Deus. Glória a Deus. Sentir prazer na presença de Deus. Nós temos falado aqui constantemente, irmãos, nós não viemos a esta casa cumprir um calendário, bater o nosso ponto. Nós temos que vir a esta casa com um propósito no nosso coração. É buscar a presença com intensidade de todo o coração, é desejar, é ter prazer, é ter vontade, é deleitar-se em Deus. Não é vir bater ponto, não é passar por esta casa como se estivesse cumprindo uma obrigação, mas é vir com prazer, com satisfação. Porque se a gente vier aqui só por vir, não vai mudar nada na nossa vida, nada muda. Aí diz assim também: afeiçoar-se de Deus, apegar-se a Deus. É o sentido do verbo nesse caso aqui, agrada-te do Senhor. Eu creio que você nunca mais vai esquecer disso. Ter prazer. Um dia eu orava, estava orando e estava aquela oração muito gostosa, aquela coisa intensa, maravilhosa, aquele prazer, aquela coisa, sabe, pensa num negócio gostoso. E de repente eu tive um pensamento, que eu tinha algo para resolver. Olha que coisa, o diabo faz tudo para tirar a gente da presença. E aí eu estava ajoelhado, eu fui me levantando,
E o Senhor disse assim, bem suave no meu interior: não se apresse em sair da minha presença. Aí eu me lancei, comecei a chorar, foi um negócio muito intenso, eu fiquei de joelhos mas era algo tão envolvente, era algo tão gostoso, era um refrigério na minha alma, era uma presença tão gloriosa, e é isso que nós devemos buscar, é a presença que nos envolve, que nos quebranta, que amolece o nosso coração, que nos tira dessa pressa, desse mundo tenebroso que a gente vive correndo atrás de tantas coisas, e só uma nos basta. Só uma, é só a presença dele que nos basta, ele é suficiente para nós. Então nós temos que ter prazer nele, nós temos que nos deleitar nele, nós temos que nos agradar dele, nós temos que buscá-lo de todo o coração, com toda intensidade. Aleluia. Isso é muito profundo, porque se nós queremos, e Deus é tão tremendo que Ele dá uma instrução e dá uma promessa: agrada-te do Senhor. Ele disse, e Ele satisfará o desejo do teu coração. O que tem desejado o teu coração? O que tem desejado o meu coração? O que nós temos desejado? Porque o que nós desejamos acima de tudo for a presença dele, se nós desejamos acima de tudo priorizar o reino dele, então nós estamos no centro da vontade dele, nós vamos agradá-lo, porque o nosso coração está anelando, está desejando, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim o meu coração anela por ti, ó Deus. Eu te desejo em todo o tempo, eu te quero em todo o tempo, eu preciso do Senhor em todo o tempo. Glória a Deus. Irmãos, é algo muito tremendo. Nós precisamos ter prazer em Deus. Não é orar de maneira mecânica, por obrigação, ler a palavra por obrigação, não. E eu quero fazer um desafio nesse dia a você, de nós lermos a Bíblia esse ano toda, completa, de Gênesis a Apocalipse. Se esforçar para isso, mas com prazer. Desejar. Colocar Deus em primeiro lugar. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro da nossa vida. Nós precisamos ser a noiva fiel. Nós precisamos amar esse noivo de todo o coração e não trocá-lo por nada, porque ele é o único que é insubstituível. Não há outro igual, não há outro para se comparar, porque ele é incomparável. Nós precisamos nos apaixonar por ele e amá-lo de todo o coração. Porque às vezes estamos com uma mulher adúltera. Fizemos aliança, mas estamos com o amante. Porque tudo que nós colocamos primeiro do que Deus é um amante na nossa vida. É um ídolo. É uma traição. Nenhum de nós aqui aceitaria. Nenhum homem aceitaria que a esposa deles colocasse outra pessoa no lugar dele. Nenhuma mulher aceitaria. Por que Deus iria aceitar? Quantas coisas nós temos colocado primeiro do que Deus? Quanto tempo nós gastamos com coisas fúteis, vãs, com tanta baboseira, e quando vamos para Deus é um tempinho escasso, pequeno, curto, breve. Gastamos tanto tempo com tantas coisas, mas quando vamos orar é um tempinho só.
Como vamos ler a palavra correndo? Eu observei o culto da virada aqui, e foi um culto muito diferente. A palavra foi maravilhosa, foi muito bom o culto, mas tinha mais gente de fora do que da própria igreja. Isso é fato. Pouquíssimas pessoas da congregação. E às vezes nós estamos tão iludidos com as belezas do mundo, com o folclore do mundo, com a cultura do mundo, com os fogos, as fantasias, as ofertas que o mundo oferece. Estamos extasiados com isso, esquecemos que a presença de Deus é insubstituível. E muitas pessoas foram, não estou dizendo só daqui não, porque Deus está ficando em segundo plano. Nós não podemos deixá-lo em segundo plano. Ele é o primeiro e único Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele é o melhor e maior amigo que nós podemos ter. Ele é o nosso amigo, mas nós precisamos ser amigo dele, amigos dele. Aí ele diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregar é se despojar, é colocar nas mãos dele completamente. Não pode ter uma cordinha segurando aqui. Você tem que entregar o caminho a ele, para ele guiar, para ele conduzir. Ele próprio disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o único caminho, e o caminho que nós vamos trilhar, nós temos que entregar nas mãos dele e confiar. Confiar de todo o coração, não é oscilando, não é com o coração dúbio, não é vacilando, não é firme, é confiante. Irmão, nós precisamos refletir a respeito disso, porque se nós nos agradarmos do Senhor, nós desejarmos esse Deus de todo o coração, nós nos inclinarmos para Ele, então Ele vai satisfazer o que deseja o nosso coração. E quanto mais nós desejarmos estar na presença dEle, mais Ele vai nos encher da sua presença. Porque o que agrada a Ele é o nosso coração ser inclinado para buscá-lo. Seguindo aqui, ele diz assim: e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o seu juízo como o meio-dia. Pode ter feito a injustiça que for com você, a justiça virá como um dia. Meio-dia é o horário que o sol está mais claro, mais brilhante. Assim será a justiça de Deus sobre a tua vida. E no 7º ele diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Não fique indignado por aquele que faz o mal, por aquele que fala mal de você. Não fiquem indignados por nada, porque Deus está vendo tudo, e Ele é o nosso vingador, e Ele cuida de nós. Se o nosso coração estiver nele, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma vai chegar na nossa casa. Se o nosso coração estiver nele, se formos fiéis a Ele, se o buscarmos de todo o coração, Ele vai fazer tudo que for necessário na nossa vida, para que nós sejamos plenos.
completos. Tudo Ele fará. Ele diz, tudo Ele fará, tudo é tudo, não tem nada de fora. Servir a Deus é um privilégio muito grande. Aleluia, Deus. Servir a Deus não é um peso, não é um fardo, irmãos. Ah, mas tem uma coisa que me entristece muito, é quando alguém diz, oh, eu estou fazendo, olha que obra pesada, obra espinhosa. Então não entendeu o Evangelho. Os estatutos e os mandamentos de Deus não nos são pesados. Eles são justos e são fiéis. Então não são um peso, são um prazer. Cumprir a lei de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, tem que ser um prazer na nossa vida, e não um fardo. Não pode ser um fardo. Se for um fardo, tem alguma coisa que está errada conosco, e não com os mandamentos. Os Salmos de número 31, 23 diz assim: amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Essa é a palavra que Deus está nos dando no primeiro culto do ano, para que nós guardemos no coração, para que tenhamos um ano pleno, um ano completo, um ano na plenitude do Espírito. Ouça bem o que eu estou falando para você. Guarda esta palavra, aplique esta palavra, comece a buscar a Deus de todo o coração, se agrada do Senhor, se alegra no Senhor, busca o Senhor de todo o coração, se volta para o Senhor, dedica tempo ao Senhor. É o que Ele espera de nós. Ele não está nem, irmão, eu vou dizer para vocês, ó, Deus não está nem aí para religioso. Aliás, a classe que Jesus mais bateu foi a religioso. Chamou de sepulcaiado, raça de víbora, chamou de um bocado de coisa. Ele não se agrada de religioso. O que Ele quer é filhos amorosos, filhos dedicados, filhos aplicados, filhos fiéis, filhos obedientes, filhos sensíveis à sua voz, filhos que ouvem a sua instrução. É o que agrada a Ele. É o que agrada a Ele. Deus não está nem aí para a cerimônia religiosa. Às vezes nós nos preocupamos tanto nas cerimônias, fazemos tanta cerimônia, enfeitamos tantas coisas, fazemos tudo. Ah, mas foi tão bonito. Eu cheguei uma vez para uma irmã no lugar e falei assim: e aí, irmã, como foi o culto? Ah, pastor, o culto foi uma bênção, que culto maravilhoso. Eu digo, foi. Vem cá, o culto foi para quem? Para Jesus, né, pastor? Pô, não seria ele que deveria dizer se foi bom ou não? Se foi maravilhoso ou não? É você que diz? Sou eu que digo? Talvez foi muito bom para mim, mas para ele, porque talvez eu fiz tudo que o meu ego, e o grande problema é esse. O meu ego está tão aflorado, tão acima, que eu faço tudo como eu quero, tudo conforme a minha vontade, achando que estou agradando a Deus, e a minha vontade não agrada a Deus. A nossa vontade não agrada a Deus. A boa, perfeita e agradável vontade é a do Senhor e não a nossa. Nós nunca iremos agradar a Deus com a nossa vontade, porque Ele tem uma vontade própria e ela é estabelecida no nosso coração para nós fazermos. A gente pode fazer o que for. Ou quantos homens tentaram agradar a Deus assim? Vá para a Bíblia e você vai ver. Não agradaram. Sabe quem que agrada? Que agrada a Deus? Um coração humilde e contrito. A esse Ele não despreza, a esse Ele ama. Esse o agrada. Por isso que Jesus diz: vinde a mim,
Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Nós temos que aprender dele a ser manso e humilde de coração. É a humildade que nos faz grandes. Porque aquele que quer ser maior, seja o servo de todos, seja o menor. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Amém? Que Deus seja louvado. Em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos orar a Deus. Vamos orar.